gente, tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma videoaula, dando sequência aí no nosso estudo sobre energia mecânica e conservação da energia mecânica. Hoje nós vamos resolver algumas questões relacionadas com esse assunto, tá bom? Vamos lá então? Olha só, primeira questão. Rita está esquiando numa montanha dos Andes. A energia cinética dela em função do tempo durante parte do trajeto está representada nesse gráfico. Vamos ampliar aqui para a gente ver esse gráfico. Olha que beleza. Ele é energia cinética em função do tempo. Os pontos Q e R indicados nesse gráfico correspondem a dois instantes diferentes do movimento de Rita. Despreze todas as formas de atrito. Com base nas formações, é correto afirmar que Rita atinge. Galera, essa questão é sensacional. Olha só, muitos alunos eles erram essa questão por acharem que isso daqui é a figura das montanhas dos Andes, né? Isso aqui não é uma montanha, isso aqui é um gráfico que te dá energia cinética em função do tempo. Lembrando que a energia cinética é uma energia associada ao movimento de Rita. O que isso significa? Que no ponto R aqui, ó, a Rita ela tem maior energia cinética no ponto R, ou seja, ela está mais rápido, certo? Se ela está esquiando em montanhas, onde ela passa mais rápido, hein? Lá em cima ou lá embaixo? Lá embaixo, certo? Porque como tem atrito, a potencial vai virar cinética. Isso significa que o ponto R, ele é o ponto mais baixo das montanhas que Rita está esquiando, que é o ponto de maior velocidade aqui, maior energia cinética, né? O ponto Q aqui é de menor energia cinética, é o lugar que ela está mais devagar, portanto no alto da montanha, beleza? Então vamos ver aqui. Os pontos Q e R indicados nesse gráfico correspondem a dois instantes diferentes do movimento de Rita. Despreze todas as formas de atrito. Com base nas formações, correto afirmar que Rita atinge. Gente, letra A, velocidade máxima em Q? Não, a velocidade ela é mínima em Q, é menor energia cinética. B, velocidade máxima em R? Sim, porque é maior velocidade, né? E a altura máxima em Q? Sim, porque em Q é menor cinética, logo maior potencial, altura máxima. Então, resposta letra B. Tranquilo? Fácil demais, né? Mas questão é sensacional. Muitos acham que isso aqui representa as montanhas que Rita está esquiando. Não, isso aqui é energia cinética. Nunca se esqueça de observar qual grandeza o gráfico representa, ok? Vamos lá para a próxima então? Olha só. Vamos ver aqui. Então, vamos ampliar um pouquinho essa figura aqui. A figura a seguir representa uma barragem com a canalização que leva a água à turbina. Se não existe perda de energia no escoamento, e se o módulo da velocidade da água em P, ponto P aqui, ó, é V, a água passa aqui com a velocidade V, né? A energia disponível para girar a turbina para uma quantidade de água de massa M é... Bom, essa água que passa no ponto P, ela já tem aqui uma certa energia cinética, né? Que vai ser dada por meio de mv2, tá? Agora, ela, ao escoar aqui, ela tem esse desnível aqui representado por Hzinho, né? Ela vai perder essa altura aqui. Então, aqui no ponto P, ela também tinha uma energia potencial gravitacional, que é mgh, devido à altura dela aqui, certo? Então, se a gente quer a mecânica dela lá na turbina, né, a energia disponível para girar a turbina vai ser a mecânica dela, né? Vai ser a cinética que ela já tinha, mais a potencial, né, que ela tinha no ponto P, que vai se transformar em cinética também, certo? Então vai ser mgh mais meio de mv2, resposta letra A. Ok? Muito bem. Vamos para a próxima? Olha só. A gente tem aqui um aviãozinho, né? Deixa eu ampliar isso daqui para a gente enxergar bonitinho aqui. Opa. Determine a massa de um avião viajando a 72 km por hora a uma altura de 3.000 metros do solo, cuja energia mecânica total é de 7 vezes 10 a 6 joules. Zero energia potencial gravitacional como zero no solo, né? Então, muito bem, senhores. Qual a energia mecânica desse avião? Ele tem a potencial, que ele pediu para colocar o nível lá no solo, né?
mais, aí eu vou representar por mgh, potencial, né? A m é a massa do avião que a gente quer encontrar, de aceleração da gravidade, e h é os 3.000 metros que ele está lá, né? Mais meio de mv2, que é a energia cinética dele, né? Lembrando que a mecânica é a soma das 3 formas de energia: a potencial gravitacional, a cinética e a potencial elástica, né? Então a gente tem 70, né? A energia mecânica dele, que fala aqui 70 vezes 10 a 6 joules, né? Então fica 70 vezes 10 elevado a 6 joules, que é a energia, né? É igual a m, eu vou colocar m já em evidência aqui, tudo bem? G, né? A aceleração da gravidade, 10 ali, que ele pede para a gente considerar no final, né? Vezes a altura dele, que é de 3.000 metros, mais, lembrando que eu coloquei o m aqui em evidência, né? Meio, o m está fora, velocidade dele é de 720 km por hora, isso dá 200 metros por segundo, se divide por 3,6, já vou passar aqui para metro por segundo, tá? Para a gente ter a resposta em quilogramas, 200 ao quadrado, beleza? Muito bem, então fica 7 vezes 10 a 7, né? Eu reduzi isso daqui para ficar mais bonitinho, é igual a m vezes aqui 3.000, 30.000, né? Vezes o 10 aqui, mais meio de 200 ao quadrado, aí vai dar 40.000, né? Dividido por 2 vai dar 20.000. Então a gente tem 7 vezes 10 elevado a 7 é igual a m, eu já vou passar esse número aqui dividindo, tá? Porque 40.000 dividido por 2 vai dar 20.000, mais 30.000 vai dar 50.000, né? Então vou passar dividindo aqui, que é o 5 vezes 10 elevado a 4, isso daqui em quilogramas, certo? 7 dividido por 5, isso daí dá 1,4 vezes 10 elevado a 3, né? Você vai subtrair aqui, isso em quilogramas, essa é a massa do avião, 1.400 quilogramas, resposta letra B aqui. Ok, senhores, vamos para a próxima? Então vamos para a próxima aqui, questão 5. Um ciclista desce uma rua inclinada com forte vento contrário ao seu movimento com velocidade constante. Bom, como ele está com velocidade constante, né, a gente tem uma componente da força-peso ali que é paralela ao plano inclinado, certo? Mas a gente tem a resistência do ar devido ao forte vento contrário ao seu movimento, certo? Como ele desce com velocidade constante, significa que essa resistência do ar ela está anulando essa componente do peso, fazendo ele descer com velocidade constante, né? Mas aqui a gente quer analisar quanto é a energia desse cara aí de bicicleta, né? Desse ciclista. Vamos ver, alternativa A. Sua energia cinética está aumentando? Não, energia cinética aumentar, a velocidade dele tem que aumentar. E ele está descendo com velocidade constante. B. Sua energia potencial gravitacional está diminuindo? Bom, ele está descendo a rua, né? Como a questão fala, e a potencial depende da altura, então ele está perdendo a altura, ele está perdendo potencial gravitacional. Portanto, resposta letra B aqui. Mas vamos ver as outras. C. Sua energia cinética está diminuindo? Não, ela é constante, né? D. Sua energia potencial gravitacional é constante? Não, está reduzindo porque ele está descendo o morro, certo? Vamos então para a próxima. Então, próxima questão. Os gatos conseguem sair ilesos de muitas quedas? É verdade, eu já saí de muitas, viu? Suponha que a maior velocidade que ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 29 km por hora. Então, desprezando-se a resistência do ar e considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a altura máxima de queda para que um gato, partindo do repouso, nada sofra é de aproximadamente... Bom, quando o gatinho, né, ele vai cair, coitado, o que acontece? Ele tem potencial gravitacional, mgh, que vai ser transformada em cinética. No início ele não tem cinética porque ele vai cair ali, ele não pulou, certo? Então a gente pode simplificar aqui, ó, cortando, né, a massa com massa, né, a potencial vai virar cinética, ele vai ganhar velocidade ali, vai perder altura, passando a massa dividindo, né? Então a gente simplifica ela aqui e aí a gente tem que a altura vai ser dada por V2 sobre 2G,
certo? E a velocidade é de 29 km por hora. Mas vamos passar para metros por segundo para a gente ter a resposta em metros, não é mesmo? Então, 29 dividido por 3,6, passando para metros por segundo, dá aproximadamente 8,1, né? Dá 8,05. Vamos aproximar para 8, ele disse aqui aproximadamente, né? Para facilitar a nossa vida, já que 8 ao quadrado é 64, dividido por 2 vezes a gravidade, que é 10, ele disse, né? Isso daí vai dar 20, certo? Então a gente tem aqui 3,2, né? Isso daqui vai dar 3,2 metros. Então essa é a altura aí que um gato pode cair sem sofrer, né? E 3,2 metros, senhores, não é pouca coisa não, viu? Muita coisa. Vamos lá então para a próxima? Vamos lá então, próxima questão. O salto com vara é, sem dúvida, uma das disciplinas mais exigentes do atletismo. Em um único salto, o atleta executa cerca de 23 movimentos em menos de 2 segundos. Na última Olimpíada de Atenas, a atleta russa Svetlana Feofana, eu não sei falar o nome dela não, bateu o recorde feminino saltando 4,88 metros. A figura a seguir representa um atleta durante um salto com vara em 3 instantes distintos. Assinale a opção que melhor identifica os tipos de energia envolvidos em cada uma das situações 1, 2, 3, respectivamente. Muito simples nessa questão, olha só. Aqui o atleta está correndo, a vara que ele carrega não está flexionada, né? Ela não está deformada, então você não tem potencial elástica. Ele também ali, considerando, né, o solo como nível 0, ele não tem potencial gravitacional, certo? Então ele só tem cinética quando ele está correndo. Na figura 2, a gente pode observar que ele tem altura, tem potencial gravitacional, a vara dele ela está tensionada ali, a gente tem potencial elástica, certo? E ele também tem velocidade, ele está subindo, então ele tem cinética, né? E na etapa 3, ele não está mais com a vara, ele está caindo, está perdendo potencial e ganhando cinética, certo? Então, qual a alternativa aqui que relaciona os tipos de energia que ele tem, né? Cinética no início? Sim, só tem cinética. Cinética gravitacional? Não, ele na figura 2 aqui está faltando a potencial elástica, né? Ele tem cinética, tem gravitacional, mas está faltando a potencial elástica. Então aqui a gente tem a resposta letra B, né? Cinética e elástica? Não, isso aqui não é B não. Cinética e elástica não, porque na figura 1 não tem elástica, né? C, cinética, ok. Cinética, gravitacional e elástica, opa, beleza. Cinética e gravitacional, sim. Resposta aqui, letra C, beleza? Vamos então para a próxima. Muito simples, né? Essa questão, muito tranquila. Muito bem, próxima questão. Com base na figura a seguir, calcule a menor velocidade com que o corpo deve passar pelo ponto A para ser capaz de atingir o ponto B. Despreze o atrito e considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, senhores, essa bolinha aqui no ponto A, ela tem potencial gravitacional devido aos 8 metros, né? Ela tem também cinética, porque a gente quer que ela alcance aqui o ponto B que está acima do ponto A, certo? Então ele tem que ter cinética, né? E é o que a gente quer calcular, na verdade, a gente quer a velocidade, né? Que está associada com a energia que ele tem que ter ali no ponto A para atingir o ponto B, né? Imagina o seguinte, se essa bolinha estivesse em repouso no ponto A, fosse abandonada do ponto A, qual seria a altura que ela iria atingir, né? Desprezando aí a resistência do ar, né? Todas as formas de atrito. Ela ia chegar no mesmo nível, concorda comigo? Ela ia chegar aqui em 8 metros. Por quê? Porque a potencial dela ia virar cinética lá embaixo, a cinética ia virar potencial de novo, certo? Potencial gravitacional. E como não tem atrito, não ia ter dissipação de energia, então ela ia atingir os 8 metros. Bom, o que significa que a gente pode considerar esses 8 metros aqui como nível 0. Fica mais fácil a questão, entendeu? Portanto, a potencial gravitacional da bolinha em B, nesse nível aqui, ó, nesse nível dos 8 metros ali, que eu vou escolher ele como nível 0, certo? Ela vai ter aqui 5 metros que ela tem que subir. Então a cinética dela em A tem que ser capaz para fazer essa bolinha subir 5 metros.
ganhar uma potencial gravitacional referente aos 5 metros. Então, muito simples, né? A energia cinética que a bolinha tem que ter no ponto A vai ser igual a potencial de 5 metros, certo? Que é dada por mgh, só que nesse caso o h vai ser os 5 metros, né? Então ela tem que ter uma energia cinética de... A massa dela a gente não sabe, né? Então vamos deixar aqui m, né? A gravidade é 10, ele disse, e a altura aqui de 5. Então a gente tem que ter uma energia cinética, né, no ponto A mínima de 50 m. Beleza? Mas não é isso que a gente quer a velocidade que ela tem que ter, né? E a gente sabe que a energia cinética ela é dada por meio de mv2, certo? Então a gente pode aqui, ó, cortar m com m, por isso que ele não forneceu, né? E aí fica 100, deixa eu pular para cá, 100, né? Vai ser igual a v ao quadrado. Então a gente tem um v, passa o quadrado como raiz, a raiz de 100 dá 10 metros por segundo. Beleza? Vamos retomar aqui, vamos lembrar por que eu fiz esse cálculo, né? Bom, a potencial que a bolinha tem dos 8 metros no ponto A vai se transformar em cinética, a cinética vai virar potencial do outro lado. Então, se ela tivesse em repouso em A, ela já ia atingir 8 metros. Se a gente quer que ela atinja 13, então 5 metros a mais, ela tem que ter lá no ponto A uma energia cinética igual a potencial desses 5 metros a mais. Então foi isso que eu fiz. Peguei a cinética dela lá, igualei com a potencial lá dos 5 metros, mgh, certo? E depois igualei com a expressão aí da cinética para descobrir a velocidade que ela tem que ter. Ok, senhores? Muito bem, vamos para a próxima questão então? Vamos lá. Próxima questão. Um bloco de 4 kg de massa, então a massa dele aqui, 4 kg, e velocidade 10 metros por segundo, né? Move-se sobre um plano horizontal e choca-se contra uma mola, como mostra a figura. Sendo a constante elástica da mola igual a... Aí a gente tem aqui, deixa eu contar, 10.000 newtons por metro, o valor da deformação máxima que a mola poderia atingir em centímetros é... Bom, o que vai acontecer aqui? Esse bloco ele tem energia cinética que vai ser transformada em energia potencial elástica. Ele vai deformar a mola, certo? Então fica assim, ó, a cinética dele dada por m meio de mv2, né? Meio de mv2, enquanto que a potencial elástica é dada por meio de kx2. A gente pode cortar esses meios aqui, né? E como a gente quer descobrir a deformação x aqui, eu vou colocar em função de x aqui, né? Quer dizer, em função de v, né? Vou isolar x aqui. Então a gente vai ter um x igual a mv2 sobre k, não é isso? Passei o k para cá dividindo, né? E o x, o quadrado dele, passa como a raiz. E aí fica x é igual. Eu vou tirar esse v ao quadrado aqui da raiz, tá? Então fica v raiz de m sobre k. Então a gente tem um x igual. A velocidade dela é de 10 metros por segundo, vezes a raiz. A massa dela é 4 kg, dividido por k. O K, ele é 10.000 newtons por metro quadrado, né? Isso é 10 elevado a 4, certo, senhores? Newtons por metro, certo? Então aqui a gente tem, vamos tirar isso daqui da raiz para ficar bonitinho. X igual a 10 vezes raiz de 4 é 2, então é 2 dividido por, e 10 elevado a 4, a raiz disso daí é 10 elevado a 2, certo? Eu posso cortar aqui, ó, esse cara com um desse daqui, né? E aí fica 2 por 10, que é 0,2 metros. Aqui vai dar em metros, 0,2 metros, né? Porque eu usei tudo aqui no sistema internacional, certo? Mas ele quer isso aqui em centímetros. E 2 metros a gente vai ter 0,2 metros, né? A gente vai ter 20 centímetros. Resposta letra D aqui. Ok, senhores? Vamos para a próxima questão.
Eu acho essa questão da UFMG aqui sensacional, muito legal, olha só. Daniel e André, seu irmão, estão parados no tobogã, nas posições mostradas nesta figura. Você pode ver aí que o André está na altura H, enquanto que o Daniel está em H sobre 2, metade da altura, né? O Daniel tem o dobro do peso de André. Então o Daniel está na metade da altura, mas ele tem o dobro do peso, né? E a altura em que ele está em relação ao solo corresponde à metade da altura em que está o seu irmão. Em um certo instante, os dois começam a escorregar pelo tobogã, despreze as forças de atrito. Recordo afirmar que nessa situação, ao atingir o nível do solo, André e Daniel terão letra A, energias cinéticas diferentes. Bom, como é que a gente faz para comparar a cinética que eles terão lá embaixo, hein? A cinética que eles têm lá embaixo, elas são iguais a potencial deles. Lá de cima, então ao invés de calcular a cinética lá embaixo, vamos calcular a potencial aqui em cima. Qual a potencial de André nessa posição aqui? Vai ser, a gente sabe, né, que a potencial ela é dada por mgh, né, mgh, o h que é a altura dele, né, enquanto que o Daniel vai ser 2m, por quê? Porque a massa dele é o dobro, a questão disse, né, que ele tem o dobro do peso, vezes a gravidade, vezes a altura, só que a altura é metade, então é h sobre 2, né? E aí olha só que legal, esse 2 corta aqui, fica mgh. O que isso significa? Que a potencial do Daniel ela é igual ao do André, porque apesar do André estar no dobro da altura, ele tem metade do peso, certo? Uma coisa compensa a outra, então eles têm potencial igual, potenciais iguais, né? Que vão ser transformadas em cinética lá embaixo, então eles vão ter cinéticas também iguais lá embaixo, certo? Então a letra A é falsa. Bem, energias cinéticas iguais, sim, e modos de velocidades iguais. Bom, aí olha só. A energia cinética ela é dada por meio de mv2, tá? A energia cinética que eles têm lá embaixo, beleza, são iguais, mas a massa não é. A massa de Daniel é o dobro, certo? A massa é maior. Então o Daniel tem que ter o quê? Velocidade menor lá embaixo para ter a mesma cinética, né? Essas duas grandezas são inversamente proporcionais, né? Então ele fala que modos de velocidades iguais? Não, são diferentes, né? Energias cinéticas diferentes? Não, são iguais. Letra D, energias cinéticas iguais e modos de velocidades diferentes? Sim, resposta letra D. Beleza? Bom, senhores, vamos parando por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau!